Ó, já falei pra vocês aqui no canal. Pra mim, o Vasco eu não posso cravar como rebaixado. Pra mim, não está rebaixado. Ah, quem é que caiu pra Série B já? Eu não coloco o Vasco. Por quê? Não vejo que o Vasco tem um elenco tão ruim assim como muitos acham. Não acho isso. Acho que é um elenco ruim, sim, mas não é tão ruim assim para estar tão mal assim. Chegando um bom treinador, eu acho que o Vasco tende a melhorar ali seu desempenho e a performance e os resultados também vai acontecer de forma natural. O Vasco vai brigar ali para não cair até as últimas rodadas, né? Ou até, dependendo das contratações desse meio de janela, o Vasco pode até ficar ali numa 13ª, 12ª colocação. Sei lá, mas é o Vasco, é um time grande, que tem tradição e tal. Ultimamente está caindo muito para a Série B, mas você sabe que o Vasco vai estar brigando, no mínimo vai estar brigando até as últimas rodadas. No mínimo, na pior das hipóteses, o Vasco vai estar lá brigando. Isso aí ninguém tem dúvidas. Já o Coritiba dá para cravar, esse já caiu. Pode ser que isso aqui vire meme, pode ser que isso aqui a galera tire sarro da minha cara quando acabar o campeonato, já caiu. O elenco é horroroso, meus amigos. E o técnico também é horroroso. Antônio Carlos Zago largou o aço, largou o sarrafo nos jogadores, na coletiva, não só nos jogadores, mas também na diretoria, pela péssima montagem do elenco, pela péssima montagem do grupo de jogadores ali para começar uma temporada. E aí, eliminação na Copa do Brasil para o Sport, naquele famoso 5-3. O jogo da Ilha, o Sport dominou com muita tranquilidade ali o Coritiba, fez 2 gols ali com uma certa tranquilidade e se classificou para a próxima fase. Coritiba que nesse momento é o lanterna da Série A, um bom tempo que está na lanterninha. 20ª colocação, 4 pontos conquistados em 12 partidas. O Vasco vai jogar ainda no momento que eu gravo esse vídeo. Então, assim, o Coritiba está a 8 pontos do 16º, que é o Cuiabá. O Vasco está a 6 pontos apenas. Então, você vencendo 2 jogos, você já está no balaio, já está no bolo de novo. Eu sei que todo mundo joga, mas o Vasco vai brigar, gente. Não dá para cravar o Vasco ainda rebaixado, tá? Só que o Coritiba, quando você olha para a tabela de classificação, tabela de classificação não, quando você olha para a escalação, o que é que você vê de positivo? O goleiro, é um bom goleiro, Gabriel. É, Aleph Manga, bom atacante. Eu gosto até do Caio, o Caio, garoto da base ali e tal, rabisqueiro e tal, um cara que entra forte ali, beleza. É um cara muito habilidoso com a bola nos pés. E assim, eu tenho dificuldade. Andrei, eu gosto também. Beleza, aí você quer colocar ali, sei lá, é até difícil a gente achar aqui bons jogadores de fato mesmo, com uma certa consistência. Sei lá, irmão, pega mais uns dois. Você olha pro elenco do Coritiba e você só vê 5 bons jogadores. E talvez esteja até exagerando. E só. É muito fraco, gente. É horroroso esse time do Coritiba. E o que o Antônio Carlos Zago falou na coletiva após-jogo, ele está coberto de razões. Dito isso, tem 3 pontos para se destacar. O primeiro é: Antônio Carlos Zago, você é horroroso, você é péssimo como treinador de futebol, você é ruim, ninguém tem dúvida disso. Só é pegar o trabalho recente dele aí. Ah, mas no Bolívar, no, sei lá, Montevideo City Torque, nem lembro mais qual foi o último time que ele trabalhou. Ele conseguiu recordes e tal, parabéns para ele lá e tal, show de bola, espetacular. Mas vamos ser bem sérios, né, gente? Futebol muito abaixo do padrão Série A. Então, assim, sempre que Antônio Carlos Zago, nos últimos 2, 3 trabalhos dele aqui no Brasil, foi mais testado, ele nunca conseguiu dar uma resposta à altura. Então, Antônio Carlos Zago está num patamar do elenco do Coritiba, muito ruim de fato, essa é uma realidade. Segundo ponto, como eu já disse, de fato, o elenco do Coritiba é ruim. Terceiro, cara, sei lá, fica com a sensação que ele tá queimado no grupo, né? Ele já largou o aço em todo mundo, diretoria, jogador. Eu não sei por que a diretoria do Coritiba, o presidente ainda não demitiu Antônio Carlos Zago, que na verdade não era nem para ser contratado. Então, assim, para finalizar isso aqui tudo, eu vou deixar para vocês aí um trechinho da coletiva. Antônio Carlos Zago está certo, mas ao mesmo tempo ele nem deveria estar treinando um time de Série A, porque ele é muito fraco. Então foi um grande erro da diretoria do Coritiba aí trazê-lo, tá, rapaziada? Isso aí é um tempinho já. Bom, é isso, tá? Basicamente a análise do Coritiba até o momento é essa, e eu vou deixar para vocês aí um trechinho da coletiva. Antes disso, queria frisar mais uma vez o Bahia. O Bahia é impressionante, bicho. É qualquer coisa de surreal, eu já falei. O Bahia eu diria que é um dos times mais sortudos dessa Série A até o momento, tá? Achou uma vitória espírita ali contra o Palmeiras, né? Gol quase que no último lance, 1-0, venceu, parabéns. Show de bola espetacular. Aí, quando perdeu para o Fluminense, o Corinthians perdeu, o Goiás perdeu, o América Mineiro perdeu e o Coritiba também perdeu. Tipo assim, quando o Bahia perde, todo mundo perde. Quando o Bahia ganha, um empate e o resto perde.
tá aqui, ó, para vocês em tela. Quando o Bahia empata, um empata, outro empata, o outro perde, o outro empata. Só um ou outro que ganha ali. Quando o Bahia perde, aí, aqui, ó, quando o Bahia empata aqui, ó, perde, empata, perde, ganha, perde. 90% dos times concorrentes do Bahia perde ou empata quando o Bahia perde ou empata. É assim, o Bahia tá sendo muito sortudo até o momento na Série A, porque a combinação de resultados está sendo interessante. Detalhe, é, eu vi até um corte do vídeo de Casemiro que ele fala: o Coritiba é ruim, de fato, é ruim mesmo, velho. Não tem muito para onde correr. Ah, não, mas com a entrega, com carrinho a mais, com carrinho a menos, não vai mudar em nada, gente. O Vasco é ruim, o América Mineiro é ruim, o Goiás é ruim, o Cuiabá é ruim, o Bahia é ruim. O Bahia é ruim, gente. O elenco do Bahia é bom, pelo amor de Deus, né? Se você acha que o elenco do Bahia é bom, aí é o fim do mundo. Para mim é o fim do mundo isso. Só um detalhe. Vejo que o Bahia tem mais bons jogadores do que o Coritiba, óbvio, do que o América Mineiro, do que o Goiás e tal. Vejo isso. Só que o elenco em si é ruim, pô. Você olha para o elenco do Bahia, normalmente você caça ali 6, 7, 8 bons jogadores, sei lá, 6, 7 bons jogadores, o resto é de 17ª posição para baixo, é um time ruim também. E eu não vou negar para vocês que quando eu vi essa coletiva de Antônio Carlos Zago, eu lembrei logo dos meus amigos torcedores do Bahia. Imediatamente eu lembrei. Sempre que tem ali as postagens do Bahia no Instagram, no Twitter, é o hashtag Fora Paiva, Paiva não preste, Paiva é isso, Paiva é aquilo, e vocês esquecem do principal, irmão. Qualidade técnica no elenco, o elenco é fraco, o grupo de jogadores do Bahia é ruim. Aí eu lembrei Zago falando, o time é ruim e tal, tem que contratar quem tem que contratar. Pá, pá. Casemiro falando também, o Vasco é ruim, o Coritiba é ruim, Cuiabá é... O Bahia também é ruim, gente. O elenco do Bahia carece de mais qualidade no elenco. Falta mais jogadores para ser titular no ataque, no setor da defesa, no setor de meio campo, e falta mais qualidade, principalmente no banco. Paiva, meu Deus do céu, olha para o banco, vai botar quem? Tem ninguém, gente. Tem absolutamente ninguém para que possa mudar a dinâmica do jogo. Nada, zero, tá? No jogo contra o Fluminense agora, o Bahia, o primeiro gol que o Bahia sofreu, foi um gol bizarro, pô. Simplesmente Cicinho deu uma assistência para Lelê e Matheus Claus, que é goleiro, ele tinha que botar as mãos pro alto, já que era uma dividida numa bola aérea, Lele ia cabecear a bola, qual era de Matheus Claus? Ó, mãozinha pra cima, mão pra cima para tentar salvar a bola. Não, eita, quase que eu derrubava meu óculos. Não, Matheus Claus simplesmente, sei lá o que ele tentou fazer, ele ficou com, ó, braço fechado para trás. Isso é culpa de Renato Paiva, é? Não, é culpa do elenco que é ruim, gente. Essa é que é a realidade. Bom, agora, trechinho da coletiva de Antônio Carlos Zago, aqui, ó, largando o aço. Lembrem-se do último técnico do esporte que largou o aço nos jogadores e na diretoria, depois de uma goleada contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Chuta aí quem foi? O povo fechou o Luxemburgo. Largou o aço, largou o aço, largou o aço, 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 aço. Tempos depois aí ele acabou sendo demitido, foi eliminado da Sul-Americana, todos e todos, e aquela declaração não pegou bem no grupo. A galera fez panelinha para Luxemburgo cair, ele caiu, e o Sport ainda conseguiu se safar da Série B. O Sport conseguiu ficar na Série A, apesar de um bom trabalho do Luxemburgo inicialmente, depois ladeira abaixo, porque ele se queimou com o grupo, tá? Tamo junto, gente. Agora eu vou deixar um trecho da coletiva de Antônio Carlos Zago. Abraço. Deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal e ativa o sino. Bom, foi principalmente o segundo tempo, né? O primeiro tempo é um time que que teve uma organização, né? Que teve uma tranquilidade para jogar, criou até as melhores oportunidades antes do Grêmio criar alguma coisa. E, de novo, a gente acaba pecando em erros individuais, né? Praticamente foram 3, 4. Então, fica difícil, né? Um segundo tempo muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, sem alma, né? Que é o que pelo menos você tinha que colocar dentro de campo. E mais uma vez a gente sai com uma derrota, como aconteceu no jogo passado também, de nós fazermos um grande primeiro tempo, aí numa jogada individual de um pênalti, a gente acaba pagando. Então, é hora da gente melhorar alguma coisa individualmente, porque senão a gente não vê
muita saída, a não ser que cheguem alguns reforços no futuro. Boa noite, Zago. Boa noite. Você falou agora mais de problemas, como tem falado naturalmente, depois de resultados que não são os melhores, né? Você ainda não conseguiu nenhuma vitória no comando do Curitiba. Então, a pergunta é assim, você até passou por isso, né? Se você puder explanar mais, você vê perspectiva de resolução assim, nesses problemas que já foram indicados? No teu trabalho também você acha que está surtindo resultados? Você acha que o time tem uma perspectiva de conseguir reagir na tabela no primeiro momento para depois ainda tentar brigar e escapar? Bom, de novo, eu acho que se não chega alguns reforços para você qualificar o elenco, é muito difícil. Essa é a minha opinião. Porque já é uma coisa que vem acontecendo desde o Campeonato Paranaense. Não é de agora, né? Já passou um treinador aqui, não conseguiram classificar para a semifinal do Campeonato Paranaense, foi desclassificado da Copa do Brasil, chegou um outro treinador também, até agora não conseguiu nenhuma vitória. Então é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? E não se encaixou, né? Não se encaixou praticamente. A gente sempre procura falar, mas não tem como, né, o treinador entrar no campo, fazer gol, não tem como o treinador entrar no campo e acertar as coisas, né? Foram muitos erros individuais, né? Em todos os jogos a gente cometeu um erro individual que a gente acabou pagando. Então, assim, principalmente hoje, no segundo tempo, não dá para entender, né, o que aconteceu com a gente depois de um primeiro tempo. Acho que o melhor primeiro tempo, até melhor do que no jogo contra o Internacional, jogando na casa de um adversário de peso, a gente soube jogar, soube buscar o resultado. E no segundo tempo, praticamente, os jogadores entregaram o resultado, né? Então, assim, não sou de falar disso, mas chega uma hora também que não dá para você segurar, né? Não tem como eu acertar um passe, não tem como eu me posicionar numa jogada de escanteio, que foi uma jogada de escanteio praticamente que nós já tínhamos visto em outros jogos, e nós fizemos totalmente diferente daquilo que treinamos, né? Então é uma questão de concentração, é uma questão de cada jogador estar querendo jogar por si mesmo, né? Isso aí não existe, né? E são jogadores que já vêm desde o Campeonato Paranaense, que passaram pela Copa do Brasil e que agora estão no Campeonato Brasileiro. Então não tem como fazer. Se não chega alguma coisa para qualificar o elenco, vai para a Série B rapidinho. Zago, como é que você se sente hoje no comando do Coritiba e como é que você se sente com o primeiro tempo que o Coritiba fez, você, e saindo daqui com 5-1? Não, eu mal porque me deu vergonha daquilo que aconteceu no segundo tempo, né? Principalmente daquilo que eu fui como jogador e de que eu sou como treinador, né? Eu fiquei envergonhado praticamente de tudo que nós fizemos no segundo tempo, dos erros que nós cometemos, né? Foram erros que você não comete nem no infantil e nem no juvenil. E isso aí foi falado dentro do vestiário com eles, né? Então são erros que você não comete nem no infantil e nem no juvenil. Então, assim, a diretoria até já falou que se o pessoal está descontente para pedir para sair, que facilita a saída, que é o que a gente fala sempre, né? A gente precisa, nesse momento, a gente não, o Curitiba precisa de jogadores que queiram tentar sair dessa situação difícil, que briguem pelas cores do Curitiba, porque, da maneira que está, é muito difícil. Ainda mais depois de um primeiro tempo organizado, de um primeiro tempo bem jogado, como nós fizemos hoje, né? Só que, assim, alguns jogadores não podem chegar em um determinado nível, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, como a Premier League, não sabendo cobrar lateral, não sabendo a hora de fazer um passe, de colocar o companheiro em melhores condições, de olhar antes do adversário chegar, de fazer uma cobertura, né? Isso aí são coisas que já vem acontecendo há muito tempo, a gente tenta corrigir, só que não dá para você corrigir algumas coisas com jogadores profissionais, né? Isso aí tem que ser corrigido um pouco lá atrás, porque não é fácil. Quando um jogador tem um determinado erro, já está acostumado, já está viciado em cima daquele erro, é difícil para você remediar as coisas depois. Eu acho muito forte sobre, né, o que não é forte, não. Não é forte, não. É o que pode acontecer com o Curitiba. Se não reforçar,
cai para a segunda divisão. Minha pergunta é até em cima disso. Ainda dá tempo de salvar? Tempo dá, desde que você consiga qualificar um pouco mais o elenco, né? Não é fácil, né? Porque uma equipe é construída em dezembro e janeiro. Em novembro você já começa a trabalhar e constrói ela em dezembro e em janeiro. Se foi construída errada, não dá para remediar muito agora, porque a janela de inverno aqui no Brasil é para você fazer uma pinceladinha, 2, 3 reforços e basta. Né? Do jeito que a gente está vendo, a gente precisa de 7, 8. E não é fácil achar 7, 8 no mercado nesse momento, porque eu costumo dizer, passarinho, curió, coleirinha, está tudo preso. Pardal tem um monte voando. Né? Só que o passarinho, o melhor, ele já está preso e os clubes não vão liberar. Então não adianta a gente vir aqui, enganar o torcedor e falar, né, não, vamos tentar. Eu acho que tem que ser tentado até o final. Só que se não reforçar, não chega. Quando você está motivado versus magoado versus revoltado com essa situação? Quanto a tua motivação de tirar o time dessa situação se sobrepõe a essas outras situações? Não, vontade de trabalhar eu sempre vou ter. Isso aí faz parte do meu DNA, né? Como todo mundo está falando hoje, faz parte do meu sangue. Então, trabalhar, abaixar a cabeça, eu nunca vou abaixar, né? A questão da continuação ou não já é uma questão da diretoria, né? Fico magoado porque, principalmente no segundo tempo de hoje, faltou sangue, né, no olho dos jogadores, entendeu? Principalmente dos jogadores que jogam atrás, que procuram, né, transmitir, tem que transmitir alguma coisa a mais para o pessoal da frente. E aí a gente vê um monte de ovelhinha, né? Isso aí no futebol hoje em dia é muito difícil vencer, os caras passam por cima, como acabaram passando por cima de nós no segundo tempo, né? A gente conversou que o Soares, ele é um dos 10 maiores jogadores dos últimos anos, né? Mas o Soares hoje é no curto. Se você tira o curto dele, que ele tem ainda aquele pique para chegar na bola, você acaba controlando, porque não é aquele jogador de contra-ataque, de ir no espaço numa bola longa, né? Porque a idade vai chegando e não é dessa maneira que ele trabalha. E em 2 jogadas, né? Uma que ele foi no fundo e cruzou, e na hora do terceiro gol, a gente parecia boneco olhando ele fazer tudo que tinha que fazer. Você fez duras críticas ao time, né, aos jogadores. Agora, muito. Para o próximo jogo é o mesmo elenco que você conta. Não sei se para o primeiro, depois da abertura da janela, você já vai ter jogadores em condições. Como é que vai ser o trabalho com esses jogadores? Não, o trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então, já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então, assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo, né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui, porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa, né? Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe, né, só o treinador sempre, em tudo quanto é lugar, né, acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário, eu falei, se continuar assim, vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então, eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. O Coxa tá chamando.